Bom, uma pesquisa aponta que de cada 10 brasileiros, 6 têm interesse em, no futuro, comprar um carro elétrico ou híbrido. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com Davi Bertoncello, que é CEO da Tupinambá Energia. Muito bem-vindo, bom dia para o senhor. Bom dia, obrigado pelo espaço. Muito importante para a gente, no dia de hoje, Dia Mundial Sem Carro, estar aqui e falar para todos os ouvintes aí da Jovem Pan. E para essa entrevista, a gente também recebe o nosso comentarista de business, Bruno Meia. Bom dia, Bruno. Bom dia Davi, bom dia Cláudia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Também temos o nosso comentarista que já está aqui com a gente desde mais cedo, Marcelo Suano também, vai participar da entrevista. Vamos fazer então a primeira pergunta aí, é uma dúvida, a gente viu na reportagem que 60% das pessoas têm um interesse em comprar um veículo, um carro elétrico ou híbrido. Só que esse custo ainda é muito alto no Brasil. Há alguma expectativa de diminuir esse valor? Sim, é claro. Acho que o primeiro a gente precisa tentar aqui começar a comparar maçã com maçã e banana com banana, né? Hoje, quando a gente pensa num carro elétrico no Brasil, ele começa em R$140 mil. Mas veja, quando a gente vê alguns carros comuns, por exemplo, um Gol hoje custa 95. Então, o aspecto principal não é apenas ponderar o custo do carro, e sim o quanto você gasta com o uso dele, né? E hoje já mesmo no Brasil, essa conta já é uma conta que fecha. Para pessoas que utilizam um carro para diariamente para mais de 100 km por dia, essa já é uma conta que em menos de um ano já vai estar dando muito lucro aí para esses clientes que buscam a opção do carro elétrico. Bruno? Davi, a gente vê aí como mostra essa pesquisa mesmo, o interesse do brasileiro em ter o seu carro elétrico ou híbrido, mas a gente vê ainda uma falta de infraestrutura no país. Na verdade, existia até pouco tempo atrás um ceticismo. Isso eu levava com muita frequência até para presidentes de montadoras. O carro elétrico tem futuro no Brasil? Todos falam que tem, mas todos falavam da infraestrutura. Eu queria que você desse um panorama, Davi, sobre como está a infraestrutura para o carro elétrico ou híbrido no Brasil. O que falta? Tem muito ponto de recarga nas estradas brasileiras? Legal, ótima pergunta. Acho que a questão aqui já hoje o Brasil, de pontos públicos e semipúblicos, no nosso aplicativo mesmo, a gente exibe 1.600 pontos, tá? Isso dá uma dimensão de, basicamente, 4 pontos de 25 carros eletrificados para cada ponto de recarga. Só para que a gente tenha uma comparação, em mercados mais adiantados, como, por exemplo, o mercado norte-americano, essa proporção é de 8:1. Então, é óbvio que o Brasil hoje ainda enfrenta um déficit em relação à infraestrutura, tá? E é isso, majoritariamente, que a minha empresa e outras concorrentes vêm tentando resolver. Mas a grande questão, e essa talvez seja uma vantagem do Brasil, primeiro que, diferente de outros aspectos da tecnologia, a gente não está 12 anos, 15 anos atrás, né, dos países mais desenvolvidos, a gente está 4 ou 5. E isso faz com que a gente entenda, né, e consiga daqui entender o que eles fizeram de bem e também o que eles erraram. E a gente já entende o que eles erraram. E o que eles erraram é muito sobre a questão, não é somente o número de pontos, mas como a interligação desses pontos acontecem, né? E o mercado brasileiro tem essa vantagem. Então, as redes têm conversado para realmente conseguir aí construir aquilo que seria análogo a um roaming, né, de carregamento elétrico, e é só com esse pensamento de cooperação que a mobilidade elétrica no Brasil vai nos dar orgulho. Davi, o Marcelo Suano vai fazer a pergunta agora. Davi, bom dia. Eu vou começar fazendo talvez, não sei se vocês têm esses estudos, né, mas todo governo que realmente é sério, ele ouve os seus empreendedores. Nesse caso, eu vou te colocar na seguinte situação. Se você pudesse ser consultado pelos ministros, pelo presidente, ou se você fosse convidado para ser um ministro que tratasse deste segmento, que conselho você daria para estimular um processo transitório, para estimular que fosse realizada uma queda do preço ou para dinamizar ou realmente diversificar essa infraestrutura e fazer com que ela seja eficaz?
Por quê? Queira ou não queira, quando você fala do carro elétrico, não é uma questão de uma alternativa. Muitos estudos apontam que pode significar o futuro propriamente dito. No caso, o que você aconselharia? Qual seria a política pública adequada para fazer esse estímulo? Perfeito. Primeiro, a gente tem que dividir isso em dois aspectos, né? Acho que a primeira grande consideração aqui é realmente não existe qualquer possibilidade, né, da mobilidade elétrica avançar sem que a gente tenha aí 4 elementos apontados pelo mesmo lugar. E hoje em dia a gente tem 3, tá? A gente tem as empresas, a gente tem a sociedade civil e a gente tem a academia, todas olhando, né, com bastante interesse aí para a mobilidade elétrica. Mas em relação às políticas públicas, é claro que no Brasil ainda falta um olhar mais geral. Então, você até tem, né, em governos e prefeituras que estão aí atuando mais fortemente. Ontem mesmo aqui em São Paulo, o prefeito anunciou a nova regra de desconto de PVA, o que foi uma enorme vitória, né? Desde ontem, todos os carros eletrificados passam a ter possibilidade de ter desconto no IPVA, algo em torno de 3.200. Até então, você tinha uma política que dizia que só carros até 140 mil podiam ter esse desconto, né? E a segunda ponderação é muito mais no sentido de que, poxa, sabemos que desde a década de 50 o Brasil é aí um protagonista, né? O brasileiro é apaixonado por carro e esse é um modal muito importante para nós. E nas últimas décadas a gente tem sido aí protagonista, pelo menos quando se fala em América do Sul, né? Então, o nosso parque industrial, mas tudo isso está absolutamente passando por uma revolução e o Brasil tem que tomar cuidado mesmo, e eu diria que não vai ser aí no médio e longo prazo, mas sim no curtíssimo prazo que a gente vai acabar decidindo onde que o Brasil vai, em que posição que o Brasil vai ficar no mapa mundial da mobilidade elétrica, né? E principalmente como que vai se dar o nosso desenvolvimento e parque industrial. A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não deixe distorções acontecerem. Por exemplo, a gente tem que ficar aí única e exclusivamente importando carros, né? Então, para que isso aconteça, claro que a gente precisa aí de políticas públicas bastante eficientes e voltadas para essa eletrificação. Então, ainda falando em políticas públicas, Davi, eu não sei se essa é uma questão que você pode responder, mas quando seria essa possibilidade de ter um carro elétrico no transporte público no Brasil? E também se pode haver uma demanda excessiva aí no uso do carro elétrico no Brasil, caso muitas pessoas optem pelo carro elétrico, pode haver uma falta de energia ou não? Legal, 2 ótimos pontos. Pensando em política pública e pensando principalmente aí, por exemplo, em ônibus, já é sabido hoje o valor para um ônibus elétrico, ele chega a ser 3 vezes superior a um ônibus convencional, mas a grande questão, como eu falei, né, e vale para os carros e também vale principalmente aqui para os ônibus, né, é a questão do uso. É sabido hoje que a energia elétrica como combustível, ela no Brasil, ela chega a ser entre 6 a 8 vezes mais barato, né? Então, portanto, mais eficiente. Também temos que lembrar que os elétricos têm mais 80% menos, né, de manutenção. Então, existe aí um olhar que ele tem que ser estendido, não só pelo preço, os valores desses ônibus, mas sim, né, o quanto custa, né, o que lá fora eles chamam de total cost of ownership, que nada mais é do que o custo aí de operação. Esse custo de operação, e é interessante lembrar que é um custo que ele fecha num mandato, né? Então a gente imagina que dessa eleição, grande parte aí dos candidatos estão olhando com bastante interesse, né? Porque a mobilidade elétrica hoje, né? Claro, palanque aí para muitos deles, mas também é algo que dá para, se bem implementado, dá para ser resolvido dentro de um mandato. Deixa eu só fazer um complemento, Davi, complementando, evidentemente, a pergunta da Cláudia. Não só ônibus, né, mas a gente tem empresas de mobilidade, aplicativo, que têm investido no Brasil. Eu vou dar o exemplo da 99, né? Ela tem feito testes
pelas ruas de São Paulo, já começou com 2 carros elétricos, ampliou para 50 e tem uma meta aí de colocar nos próximos anos 100 mil carros elétricos no Brasil. A minha questão, Davi, eu queria saber assim, como é que estão as empresas, as montadoras, sejam nacionais, sejam estrangeiras, né, europeias, quais você acha que estão mais à frente aí do seu tempo em relação aos elétricos? Legal, ótima pergunta. 99, inclusive, a Tupinambá que eu represento, somos parceiros deles na Aliança pela Mobilidade. Temos também uma parceria com o Uber, o que, de fato, é super importante, porque, tal qual a educação, né, a mobilidade elétrica, a gente tem a crença que ela só existe se ela for para todos, tá? Então, é claro que olhar para os motoristas de aplicativo é muito importante. Veja, sobre as montadoras, já existem planos muito sérios, e pelo menos 4 grandes montadoras que têm planos de produção, né, dos eletrificados no Brasil a partir de 2024. Né? Então, a janela para essa produção, ela realmente está muito palpável para a gente sabe que as montadoras, elas normalmente tomam decisões de longuíssimo prazo, né? Então, realmente, acho que, mesmo, claro, o Brasil tendo, né, alguns aspectos bastante peculiares, aqui a gente tem, né, o etanol e que de fato, né, vamos ter que aí aprender a conviver. Acho que talvez o processo de hibridização no Brasil vai perdurar mais do que, por exemplo, em outros países onde você vê aí, hoje em dia, já uma predominância da preferência pelo 100% elétrico. Mas é claro que no Brasil, como você mesmo mencionou, acho que é muito importante esse olhar estendido, né? Então, não só todos os modais, acho que eles hoje estão olhando para essa eletrificação, e eu consigo até estender e pensar em outros olhares. Mesmo hoje, dentro de um aeroporto, a gente vê que a eletrificação é uma grande realidade. E, de novo, pessoal, acho que claro que a gente entende, e até a pesquisa disse isso, né? Acho que o principal ponto hoje que afasta o consumidor da compra de um carro elétrico ainda é a questão do valor, mas também já é sabido, tá? Até porque um carro elétrico, ele chega a ter 85% menos de peça. Então, já existe aí no mundo uma certeza que ali por 2027 os carros elétricos vão estar como plataforma até mais baratos do que os carros a combustão. Mas é curioso, Davi, que essa sua declaração é compartilhada por muitos presidentes de montadoras aqui no Brasil, que eles falam basicamente isso mesmo. O futuro no Brasil é elétrico, mas tem um meio termo ali, que é o híbrido, que o Brasil vai ter que, para chegar na popularização, democratização do elétrico, vai passar pelo híbrido. Se a gente comparar com outros países, né, na Europa, próprios Estados Unidos, você vê que o híbrido ele não está no meio termo, não. As pessoas já estão pensando em ir diretamente pelo elétrico. Por que no Brasil vai ter essa passagem aí, o híbrido ainda vai ser muito popular? Veja, a gente... não é segredo para ninguém, né? O Brasil é uma potência em biomassa, tá? Então, seria, inclusive, para a gente um desperdício não imaginar essa solução como uma solução de descarbonização integrada, tá? Mas é claro que, acho que, como prerrogativa, quem vai determinar isso no médio e longo prazo é o desejo dos consumidores, tá? Então, temos sempre que pensar com muito cuidado, né, para não, de novo, em mais um aspecto aí, ter mais uma jabuticaba brasileira, mas mesmo defendendo com unhas e dentes aqui o processo de eletrificação, é claro que, como especialista, eu tenho que entender as peculiaridades brasileiras, né, então, quando a gente pensa aí no etanol como solução, a gente entende que para o Brasil isso pode perdurar um pouco mais, mas no longo prazo, e com essa produção nacional, acho que a tendência do Brasil como você mesmo mencionou, se aproximar aí do que vem acontecendo nos mercados mais maduros. E é claro que como plataforma, o carro 100% elétrico, ele tem
muitas vantagens adicionais, né, do que o carro híbrido, porque o carro híbrido, basicamente, ele tem as duas motorizações, né, então ele tem o melhor e também o pior de cada uma delas. Muito bem, acho que deu para a gente entender um pouquinho mais sobre como vai funcionar o carro elétrico e as questões todas sobre o novo carro elétrico que deve chegar em breve com um preço melhor no Brasil. Agradeço então ao Bruno, agradeço ao Marcelo e a você, Davi, pela sua participação hoje aqui. Davi, que é CEO da Tupinambá Energia. Obrigada, um bom dia para você. Eu que agradeço, obrigado.